Esta semana, no podcast Marketing por Idiotas. A importância da capacitação em IA generativa. Turismo inteligente, como é que a inteligência artificial está a redefinir o setor. Vai ser um episódio incrível, fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Estou eu aqui, Diogo Abrantes da Silva, com o Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. Também já ouviram a voz do Pedro Esteves. Olá, viva! E também com o Hugo Teixeira Francisco. Olá a todos. Conhecido da casa também, já teve... Já vieste pai 2 ou 3 vezes, não? 3 vezes, pá, 3 vezes. Foi. Exatamente. Esta é a terceira ou esta é a quarta? Esta é a terceira vez Esta que é eu a venho terceira cá vez. e é um gosto estar aqui novamente com vocês. Opa. Pá, nem diga, não é desta vez que recebes o cheque, hein? Oh, pá, não, eu acho que tem que ser para aí à décima, não assim uma coisa. Não. Também tens de preencher 10 carimbos e depois é que recebes alguma coisa. Eu tenho o meu cartão de fidelização da RFM ali fora. Vou pôr o carimbo agora, exatamente. Muito bem, gente. Pedro, contudo, tu és novo, podes-te apresentar um pouco à nossa comunidade, para quem não te conhece? Claro que sim. Pedro Esteves, empreendedor, professor, formador na área de inteligência artificial generativa. E tens um livro, não é? Trouxeste aqui dois livros. Dois, na verdade. Tenho o IA Generativa com Confiança, que é o primeiro, assim, um género de um beabá da coisa. Okay. Depois tenho este IA como copiloto que foi lançado recentemente e que traz 8 autores. A forma como as várias pessoas, nas suas várias áreas do saber, utilizam ferramentas como a IA generativa. Muito bem, muito bem. Pedro, vamos já ao teu tema que trouxeste, mas antes deixem-me só relembrar os nossos ouvintes, seja em casa, no carro, no ginásio, onde estiverem, para subscreverem, não se esqueçam, é muito importante para nós e também para terem acesso diretamente ao próximo episódio que já sai na próxima semana. Com isto, Pedro, então, o que é que nos traz hoje? Aqui a importância da capacitação em IA generativa. E porquê? Antes de mais, temos a moda, não é? Primeiro ponto, se queremos estar na moda, temos que saber as ferramentas que estão a ser usadas e como é que as podemos usar. E depois temos aquilo que é o que importa, que é o trabalho. Não é? Exato, não é? Que há duas formas de usar IA. O lúdico, não é? Em que eu faço umas imagens Ghibli e envio para todos, e depois há aquilo que interessa, não é? Que é a utilização para o trabalho. Isso. E realmente Que é para aí 1% da utilização. Quem sabe? Esperemos que menos ou mais, neste caso, mais utilização. Na verdade, Porque... a OpenAI já tem dados sobre isso, mas já lá vamos, desculpa. Sim. Não, e a questão é que as pessoas, se querem realmente melhorar a sua produtividade, isto começa a ser um clichê, têm que se habituar a utilizar as ferramentas não só digitais, como também as de IA generativa. Sobre isso não há grandes dúvidas. E é essa uma das razões pelas quais eu trabalho e transfiro conhecimento. Naturalmente que são produtos, como é lógico, mas aqui a importância é de preparar as pessoas para a grande dinâmica que as economias têm e cada vez mais têm, porque se olharmos da perspectiva até geopolítica, que é um tema sensível, na ordem do dia, os países estão numa luta desenfreada pela produtividade e para ver quem é que é mais rápido, ou seja, parece que as coisas vão acelerando. Então nós, pelo menos aqui na nossa perspectiva, o comum mortal, como se costuma dizer, convém que saibamos utilizar estas ferramentas e realmente melhorar todos aqueles passos e todas aquelas coisas que são repetitivas e chatas. um bocado lá está, um bocado da questão do clichê, mas continua a ser essa a grande importância. E é sobre isso exatamente que eu trabalho, é isso que eu faço. Não, vocês já utilizam, presumo, espero. Não. Será que... O quê? Inteligência artificial? Não se fala aqui neste podcast. Não. O último Chatice. episódio eu dizia: isto é um podcast que falamos de AI e de vez em quando marketing. Exatamente. Mas a IA no marketing é fundamental. Vamos ver o exemplo, por exemplo, do primeiro livro. Portanto, o primeiro livro é lançado e eu nessa altura o que é que eu sabia fazer a nível de websites? Atenção, porque eu já monto sistemas do web há algum tempo, com os no-code, low-codes, por aí fora. Mas websites não calhava, não fazia, não era propriamente uma arte que dominasse. Então, como tive umas lições do WordPress que ainda me lembrava, uso a IA como um guia para me ajudar a montar uma loja, depois para me ajudar a instalar pixels, para ajudar a fazer as publicidades, portanto a criar os spots, exatamente, e passado 3 meses de andar de volta disto, começo a vender os livros, não é? E ao fim de um ano tenho 3.000 vendidos, quer dizer, é uma coisa interessante, porque parece-me aquilo que muitas pessoas procuram, que é o rendimento extra. Nem toda a gente propriamente está numa de ter negócios, não é? Mas toda a gente gostava se calhar de ter um chamado em inglês o side hustle, não é? O side hustle. E este é um exemplo de algo que podemos fazer e isto é aplicável a várias coisas. Vamos falar da pessoa que faz joalharia, por exemplo, aquelas joiazinhas pequenininhas, aqueles artefactos, pode vendê-los e, se compreender o marketing, principalmente o digital, consegue atingir os canais que procura ou que precisa e não só, e consegue vender
acima de tudo aquilo E que faz. hoje em dia uma pessoa consegue, pode nem ter de estudar marketing digital, basta fazer as perguntas certas ao ChatGPT ou qualquer outro LLM, não é? Convém que saiba os mínimos para fazer as perguntas certas, exato. Isso. Porque essa é um passo importante. Ou seja, estas ferramentas são as ferramentas de conhecimento do domínio. Ou seja, nós temos de dominar o conhecimento, chama-se em inglês o domain knowledge. Ou seja, se nós pedirmos algo, vamos receber outro algo em resposta. Mas se pedirmos algo sobre uma área que não dominamos, quem somos nós depois para aferir se aquilo Claro. está correto ou não? Então quer dizer que na capacitação, por esta capacitação com a inteligência artificial, não só é uma questão de nos capacitar a falar com estes sistemas, não é? E a perceber como eles funcionam, mas também tem que haver um conhecimento a priori daquilo que nós queremos fazer para conseguirmos fazer uma questão certa, ou não? Sim, caso não saibamos sobre aquilo que estamos a falar, vamos ter que fazer uma curadoria, vamos ter que ir investigar, perceber um bocadinho mais sobre o tema. Portanto, a IA é tão boa quanto o seu comandante ou o seu piloto, vamos chamá-lo assim, não é? Chamar assim. Ou seja, se o piloto não percebe nada do que está a fazer, o copiloto, por sua vez, também pouco saberá. Por isso é que o teu livro se chama IA como copiloto, exatamente. não é como piloto. Não, exatamente, não. Piloto vamos continuar a ser nós. O piloto vamos continuar a ser nós, espero eu, durante Exato. muito tempo. Mas lá está. E isto é um bocado como todas as ferramentas e tudo o que acontece até hoje. E todos os processos. Nós temos de conhecer a coisa que estamos a trabalhar, aquilo que estamos a fazer, o tema. Só depois é que conseguimos realmente pôr pozinhos em cima. E os pozinhos aqui são ferramentas digitais. Claro. E atenção, chat GPTs, e quando dizemos chat GPTs é toda a família, não é? Porque o chat GPT foi o primeiro a chegar assim com uma grande marca, portanto ele ganha aquela primazia, como a Gillette. É como a Gillette, ia dizer É o mesmo, first sim. marketing. É o first, exatamente, é o first. É isso. Mas lá está, o chat GPT é uma ferramenta. Eu este fim de semana Não é disseram mais uma do coisa que isso. interessante, foi eu uso um chat GPT diferente. Pois, Eu a sério, exato. que é o Google Gemini. E eu, pá, peraí. Não, Mas que é isso? Interessante. lá está como a Gillette. Eu, às vezes, eu estou a usar a Gillette da Wilkinson. Essas coisas. Sim. Isso. Pois eles realmente, o ChatGPT ganhou a corrida da notoriedade do nome. Vocês lembram-se do dia 30 de novembro de 2022? Sim. Opa, eu lembro-me disto porque eu costumo. Não, a sério. Caramba, não me recordava Onde é disto. que, não, Eu não sei sei que era onde é que tu novembro. onde é que tu estavas quando o ChatGPT foi lançado? Não, é uma coisa, mas eu vou-te dizer onde é que estava. Eu estava deitado no meu sofá a fazer scroll. A sério, pá, isto foi um life-changing moment. Pronto, vamos usar aqui o jargão do inglês. Isto faz-me lembrar quase cena as do- pessoas que estiveram do na 25 de situação Abril. ou do Onde 11 de estava no 25 setembro. de Abril? Onde é que 25 tu de Abril? estavas no 11 de setembro? Eu estava em aula. Pronto, Eu e eu, estava em aula. e eu estava no sofá, no TikTok. A malta diz que o TikTok, pá, o TikTok foi para mim. Não tens de justificar nada. Groundbreaking. Não tens de justificar. Não te preocupes. Não, estava a fazer a minha, estava a fazer a minha dança Já habitual. é a terceira vez que cá vens, ou a quarta Exatamente. vez. Pá, tu aqui já não Das 11 estás a da noite. segredos. Não, epá, mas eu vi aquilo e pensei, é mesmo, o WhatsApp que responde a mensagem. Isto é altamente, espera lá. E fui fazer o registro. E uma semana depois comecei a falar sobre isto e a malta queria se registar e já não dava. Foi aqueles primeiros, Ok. aquela Exatamente. primeiro 1 milhão ou 10 milhões ou coisa que o velho que entraram. Pronto. Mal uma pessoa sabia a dimensão que isto ia levar. E depois, passados uns tempos, e daí a relação também com o Pedro, recebi uma mensagem no LinkedIn de um tipo que eu não conhecia, Pedro Esteves, a dizer: epá, eu vou lançar aqui uma plataforma chamada IA hoje e gostava muito que tu fosses o especialista que escrevesse sobre turismo. Eu nunca o tinha visto na vida. E eu assim, olha, isto é capaz de agir. Então começámos a escrever, eu comecei a escrever para o site que ele criou, ficámos amigos. Pronto, eu sou também um dos. Ele convidou sete especialistas para falar e eu sou o oitavo gajo ali no livro. Pronto, eu acho que sou uma espécie de comic relief da coisa, mas fui falar sobre turismo, portanto é o setor. Pronto, Muito mas aí bem, ficámos Pedro. amigos. Mas e há alguma coisa que queiras discutir então, ou que queiras trazer aqui para debate? Sim, a importância dos primeiros passos, a importância de compreender que usar a IA é um bocado como tirar a carta de condução de um carro. Nós podemos saber conduzir a máquina, o carro, mas se não soubermos um conjunto de regras, a ética, a lei, direitos de autor, essas coisas todas, de pouco nos serve, pois não podemos estar em comunidade, digamos assim, não podemos conduzir. Portanto, essa para mim é a grande premissa e, aliás, como divulgador destas tecnologias, sinto que é a responsabilidade de quem o faz ensinar bem os primeiros passos. Ninguém nas minhas formações passa para a parte prática sem primeiro ouvir falar, para já, do que é um modelo e depois para ouvir falar do que é a legislação, não é? O AI Act ou é Regulamento Geral de Proteção de Dados. Diz uma fazem coisa. os dois sentidos, sim. Então, e as tuas formações são em que sentido? Ou seja, que tipo de pessoas é que tu apanhas nas tuas formações neste momento? Há um público muito concreto, quer dizer, concreto como quem diz, mas é 40 para cima. Lá está, é o ativo profissional que tem experiência de trabalho, mas que por algum motivo sente que está a ficar para trás. Mas neste momento a tua formação já não é a mesma que há 3 anos ou 4 anos, não é? Poxa, Já, espero que não. já deve ter mudado aqui É alguma assim, coisinha. A base continua a ser a mesma. Aliás, conduzir o carro e a questão do prompting continua a ser relativamente similar àquilo que era. Agora, as ferramentas e a forma e o trabalho que nós podemos tirar, sim, é que vai evoluindo. Mas garanto-vos que ainda existe muita gente no
ab início, na parte inicial. Não tínhamos dúvidas disso. Porque há várias. Nós temos 3 tipos de pessoas, digamos assim. Quem nunca ousou ou abriu, quem abriu mandou escrever umas coisas e recebeu outras em resposta e foi-se embora. E depois temos aqueles que utilizam. E ainda há muita gente nos 2 primeiros estados. Ok. Sobre isso não há muita. Aliás, o Hugo que está aqui também dá formação e Também está é no muito primeiro claro. estado. Eu está exatamente, eu aliás, quanto mais sei, mais sei que não sei nada. Isto é uma coisa verdade. impressionante. Sim. Mas é engraçado o que o Pedro estava a dizer. Eu quando estava a conduzir para baixo, estava a pensar, como é que nós vamos abordar a parte da capacitação que eu sabia ao tema do Pedro. A conduzir para baixo. Vi de Coimbra para Lisboa, porque há quem faça centenas de quilómetros para estar aqui hoje, não é? Portanto, vale a pena, vocês merecem, são merecedores. És um querido. E eu estava a pensar quais é que foram as grandes alterações que eu fiz da minha formação inicial de IA. A nível de ferramentas, muitas, a nível de enquadramento, nem por isso. E eu continuo a ter muita gente. Eu dou-vos um exemplo prático. Eu neste momento sou consultor da Amorim Cork, uma empresa grande, da Alves Bandeira, da Petroibérica, mas sou consultor de uma empresa de painéis de portas blindadas, que não tem nada a ver com a minha área de negócio. E eu vou explicar porquê, a sério. Porque eu dei uma formação do Turismo Portugal num determinado sítio, no município, e tinha 3 empresários à minha frente que nunca tinham usado nada. Nada, ok? E se eu vos dissesse as empresas, vocês ficavam de boca aberta, não vou dizer. Mas uma das empresas é um colosso a nível nacional. Pronto. E um dos empresários depois confessou-me que a meio pensou de levantar-se para ir ao quarto banho e não voltar, porque achava que aquilo não era para ele. Mas depois gostou, voltou à segunda formação. E quando me contratou para eu ir lá fazer um acompanhamento de um dia, para fazer um diagnóstico em casa, na empresa dele, a mulher vira-se para mim e diz: Hugo, tu não fazes ideia, ele não se calou desde que saiu da tua formação. Agora usa o ChatGPT para tudo, já usa o Google Gemini integrado no sistema de navegação do carro. Então, mas e agora, mais não sei o quê. todos os segredos comerciais da empresa foram parar ao ChatGPT. Para já não. Explicaste a parte da ética e do que é que se pode meter é e a parte tal. que o Pedro estava a falar agora aqui. Isso é que é capacitação neste momento. Mas ou não? vai ser, aliás, eu vou fazer um diagnóstico com as equipas todas, vamos começar com a área de comunicação e marketing, mas eles não usam nada. E depois vamos selecionar várias plataformas para começar a trabalhar, mas eles estão mega entusiasmados. E é engraçado que o empresário está entusiasmado e as equipas estão super entusiasmadas. Isto vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Não, é o que o Pedro estava a dizer. O empresário tem 45 anos, é literalmente um top-down. E vocês acham, houve uma altura que nós falámos muito aqui sobre o podcast, que havia aqui algum complexo das pessoas dizerem que utilizam IA no trabalho. Sim. Os colaboradores. Não diziam porque têm medo, depois o patrão diga: pá, então, mas é só carregar aí num botão. Isso, exatamente. E faz tudo, não é? Durante muitos anos, assim começou a aparecer tecnologia, não é? Nas empresas, os bosses diziam: isso é só carregar num botão e faz tudo. Claro. Nunca foi. Com IA também não vai ser dessa forma, não é? Está mais perto. Está mais perto. Sim. Mas tu, por exemplo, no teu caso, da consultoria numa empresa, também já deves ter-te apercebido que há pessoas que estão a mentir claramente sobre a utilizarem ou não. Há muita gente que depois... usa licenças deles on the side e tu vês os e-mails e tu sabes o que é que eu vou escrever por IA. Claro. E a pessoa está ali a jurar: não, isto eu escrevi, demorei 3 horas a fazer esse e-mail. O problema a nível de capacitação, presumo que tu na tua formação fales sobre a importância de não enviarmos alguns documentos confidenciais para o ChatGPT, não é? Depende lá está do quão confidencial vamos chamar. Quer dizer, há empresas que não têm propriamente grandes segredos do produto que fazem, mas por exemplo, área dos seguros, estás a enviar um contrato de um cliente. Sim. Que leva lá coisas escritas tudo sobre bem, o cliente. Não podes meter no ChatGPT. Se houver licenças de business, eles já começam a assegurar nos termos e condições que os dados não são usados para treinar os modelos. Tu nunca podes dizer Mas isso. esse não é o problema. Sim, atenção. Sim. Não, Pedro, mas esse não é o problema. Atenção, estás a partilhar dados confidenciais de um cliente sem autorização com outra empresa São dados externa terceiros. à União Sim, dados Europeia. terceiros. Não se Exato. pode fazer isso, independentemente dos dados não sejam usados para treino. Desculpem. Sim. É o AI Act. Então, e o caso. Mas então, na própria API da OpenAI eles dizem que nunca é usado para treino. Nada do que tu metas lá. Pá, é assim. E realmente tu mas não se pode meter lá. Sim, não é? então e a É questão Microsoft 365 Copilot? Nós de qualquer das formas já temos na cloud Isso esquece, todos já os dados foste. das pessoas. Está lá tudo. Está, claro. Não necessariamente. E Não. em princípio a Microsoft deverá e tem a responsabilidade de evitar essa partilha de Mas olha lá, se ele está a informação criar um contrato ou gestão de informação. está a criar um contrato do cliente no Copilot, no Word, Sim. aquilo está tudo na cloud e está tudo a ser analisado por IA. Não é? podes, certo, mas não podes, repara, primeiro aí seria a responsabilidade do Word. E agora podemos estar aqui a discutir porque também não sabemos exatamente o que é que o Word A está a questão é que ver. ninguém sabe. Não é? Ninguém sabe. Exato, mas a responsabilidade, quando tu, empresa, partilhas a informação, foste tu que foste lá meter a informação. Claro. A responsabilidade é tua, não é? Foste tu que trataste dessa informação. E isso é problemático, não é? Portanto, a ideia aqui,
eu não sou um tribunal e eu não quero que discutam comigo, não é? Eu estou só a dizer quais são as regras. Agora claro, cada um não é? faz o que quer. Pá, isto faz lembrar os primórdios deste podcast. Que agora veio-me à cara a P-shirt, lembra? Quando A privacidade é uma treta. Exato. É uma tanga. Bem, Miguel, Uma tu tanga, sentes, ou seja, quando tu fazes aqui, eu sei que também dás formação de IA e que também falas sobre o IA Act, se eu não estou em erro, Sim, não é? no final. É como eu também no final. É ali Eu assim, no olha, final. malta, vocês aprenderam isto Cinco agora, pá. minutos. Não é como o Pedro, que é no início, e acho bem, Pedro, concordo mais por aí. Mas tu sentes que há sempre uns primeiros passos a dar antes de começar a criar alguma coisa? Olha, eu acho que o primeiro passo é pensar. Boa. Não é? Tipo, eu acho que a malta, às vezes é por moda, às vezes é por instinto. E acho que é pensar muito bem naquilo que nós queremos, porque o primeiro prompt eu acho que é essencial para. É tipo o que nasce torto, raramente sem contexto, direita, não é? Sim, E o primeiro prompt é essencial. Mas estou a falar de uma vertente mais de vibe coding e tal. Não estou propriamente naquela vertente de falar com um chatbot. Mas acho que é pensar, planear, perceber o que é que nós queremos fazer, quais é que são os objetivos, definir muito bem o problema. Porque houve uma altura, quando comecei a usar ferramentas de vibe coding, o que é que eu fazia? Eu começava logo a tentar dizer a minha solução para o problema. E agora apercebi-me que isto funciona muito melhor se eu explicar muito bem o problema né? que eu tenho. Exatamente. Até dizer-lhe, olha, eu estou a pensar fazer isto mais ou menos assim, mas diz-me tu como é que achas que devemos fazer isto ou não. Se tu e tal. inseres a solução, ele pensa através da tua solução e trabalha em cima daquilo. Exatamente. Não é? E tu não, Enquanto, na verdade, tu não estás a explorar o que é que a máquina tu pensa pode dar. mais no problema. Epá, e a solução é uma coisa que vamos discutir a seguir. Eu acho que isso é essencial. Mas deixa-me adicionar aqui um ponto que é, e eu acho que esta mistura, eu acho que há aqui uma mistura, não é? Portanto, e para dar os dados daquilo que estávamos a falar ainda há pouco, portanto, segundo os dados da OpenAI, que revelou então até dezembro do ano passado, a utilização do ChatGPT para trabalho é 30% de todas as conversas. Ok? Portanto, 70% das conversas são questões pessoais. Ok? Vocês não viste o rating? Que era o que é que tu em 2025 foi usado? Psicanálise, obter propósito. Epá, eu tenho este ranking na minha formação. Sim. Em 2004 era desempenho e funções. E depois os 3 principais objetivos de 2025 é ajuda psiquiátrica ou psicológica. Quando isto massificou, doido, quando a malta começou a usar. Mas tudo deixa-me a fritar só voltar a aqui a este pipoca. ponto que eu acho que é importante, que é, sendo que 70% das nossas interações com os sistemas de inteligência artificial generativa são pessoais, não é? Eu diria que também os nossos prompts pessoais, eles na verdade eu não estou a pensar no objetivo e em como criar o melhor prompt para chegar à melhor resposta. Eu na minha interação pessoal diz, olha, tenho uma dor aqui. Aquilo não é? simplesmente acontece. É uma coisa, é uma Claro, frase, sim, não é? sim, É muito sim. rápido. Sim, é, Ou claro. seja, é muito difícil, não sei, digo vocês, questiono para aqui, se calhar, Hugo, que tu não falaste assim tanto, Hugo, diz-me uma Eu coisa. estou a curtir ouvir esta malta a falar, pá, isto está a ser fixe. Que é, eu percebo que haja uma mistura de que todos os posts, não é? Todas as conversas, aliás, não sejam pensadas com o melhor prompt possível, não é? Sim. E que é normal que o cidadão comum, não é? Quando volta ao ChatGPT, 70% das conversas são frases simples. Quando vai usar para trabalho, também usa uma frase simples em vez de usar o prompt complexo XPTO, que eu aposto que o Pedro tem um slide sobre isto ou um capítulo sobre isto. Uma estrutura. Isso. Um framework, pá. Temos framework. um framework de trabalho, Isso, claro. exatamente. Hoje em dia dá framework para tudo. Tu há bocado disseste uma coisa gira que é: eu tenho esta dor. Se houver histórico, o ChatGPT vai dizer, então, mas a dor é igual à dor da semana passada. Pá, e automaticamente tens um médico, não é? Portanto, tu alimentas o algoritmo com a informação. Epá, mas eu, por exemplo, É ou não tenho é? a conta partilhada com a minha irmã, com o meu irmão e com a minha mulher. E, pá, isso Epá, está isto sempre pode a dizer dizer é completamente esquizofrénico. Não está contra Não, mas isso, eu depois tenho outra conta. Epá, porque aqueles gajos, depois tenho outra conta minha onde eu uso para trabalho. Isso. Mas realmente aquilo está uma grande misturada. Não, Mas mas eu eu costumo tenho- criar projetos lá dentro. Mas é o que eu tenho. Por exemplo, eu no ChatGPT tenho os projetos de tudo. Porque Claro. eu tenho. O que é que eu tenho? Tenho meus projetos partilhados com a equipa, tenho chats partilhados com a equipa, Exato. tenho GPTs a dar com pau. Eu faço GPTs para as minhas aulas todas, para os meus alunos, e às vezes tenho os passos de trabalho no Perplexity também, porque é engraçado que os meus alunos da faculdade há muita malta que usa Perplexity, por incrível que E bem. pareça. E bem, porque de facto para trabalhar é muito bom. E como a nível de tokenização, os gratuitos, o Perplexity trabalha bem, conseguimos ter os passos que só tens os projetos se tiveres pago no ChatGPT. Eu faço os projetos lá com os meus alunos. Tem uma coisa altamente. Eles trabalham, eu sei exatamente o que é que eles estão a fazer, vejo o histórico todo da conversa Exatamente. e sei a qualidade do trabalho que eles desenvolvem através da IA. Ninguém me vai apresentar um PowerPoint a dizer: professor, eu não usei inteligência artificial e
estou a analisar a taxa de engajamento dos usuários no varejo. Pá, vai-te lixar. Sei bem onde é que tu vais buscar isso. Não é? Pronto, ou seja, No varejo é lindo. no varejo é muito bom. Depois não sabem, depois eu digo, ok, perfeito, então explique-me o que é. Professor, não sei, mas tem a ver com moscas. Não, Exato. é retalho no Brasil. Não é? Pronto, opá, porque usa, mas usa com inteligência. Pronto, tem a ver com isso. Mas a tua pergunta, se as pessoas têm qualidade na prompt, não vão ter. Por isso é que nós ensinamos prompt engineering. Por exemplo, eu gosto muito do framework Horizon. Porquê? Porque dá para tudo. É aquela que tu usas que é. O que é o framework Horizon? Horizon basicamente defines o role, depois defines a action, defines o intent e vais por aí. E depois no final tem uma coisa muito gira que é o narrowing, que é o que é que tu podes ou não meter, o que é que eu quero que a informação que tu dês ou não tipo um dás. fine-tuning ali É final. um fine-tuning, é uma Sim. coisa simples, porque as pessoas, pá, se tu disseste que papel é que vai desempenhar, eu quero que tu penses como um analista de sistemas, ou quero que tu penses como um social media manager. É fácil qualquer pessoa que não perceba porra nenhuma de programação e de IA pegar naquilo e trabalhar com um bocadinho mais de qualidade. E o que eu noto, ainda agora este fim de semana estive no Alentejo a dar formação aos municípios todos do Alentejo. E daí a primeira foi IA. Man, aquilo era 1h30 de formação, às 2h15 estava tudo doido. Que eu até uma música no Zoom fiz e a malta ficou toda a dançar e a bater palmas. Pá, parecia o Réveillon. Foi Pá, não, por acaso não foi porque eles pediram para não ser, porque seria uma coisa proprietária e aí se calhar levava com uma alheira na testa ou com uma alheira na testa. Pronto, mas alheira não, que se teria que estar entre os montes. Mas eles adoraram. Pá, e o feedback está a ser: nós estamos a optimizar processos simples. Contratação pública é super chato, os formulários são todos iguais. Pá, hoje o agente do ChatGPT faz-te aquilo. E eu mostrei live, fui a um site de uma câmara fazer uma submissão de um formulário que eles demoram para um dia. Sim. E fiz aquilo em 40 minutos. Eles ficaram a olhar, pá, parecia que tinham visto a Nossa Senhora em cima de uma oliveira. Pá, uma coisa. Isto foi a semana passada. Boa expressão. Estás a ver? Sim. Portanto, eles viram um milagre acontecer à frente deles. Isto é espetacular, meu. Diz lá, quando é que foi a última vez que tivemos Pois esta é, sensação na nós nossa aqui vida? às vezes estamos um bocadinho na bolha e achamos que toda a gente e que o mercado Não, lá fora já esquece está isso. todo Não, Isso é uma 100% bolha. É nisto. uma bolha. Mas olha, mas é assim. Então diga uma Malta coisa. de câmaras não terem, tudo bem. Empresários a faturar milhões de euros nunca terem ouvido falar. Sim. Isso é coisa diferente. Esta Diga manhã uma coisa. recebi uma chamada desculpa. de um. Mas nós faturamos 20 milhões. Mas comecei agora a usar a ChatGPT e afins. E Yeah. pronto, tudo bem. Aqui está o tal exemplo, não é? Pá, impressionante. Mas é normal. Quanto tempo vocês. Epá, eu diria que é daqui a um mês, mas tipo, Sim. também estou super na bolha. Quanto tempo é que vocês acham que isto realmente vai estar massificado em Portugal, em que o pequeno empresário Sim. já usa estas ferramentas com alguma proeficiência? Porque nós há bocado estávamos a falar De forma sobre isto. ativa, não é? O que De tu forma queres dizer. ativa e a criar rentabilidade para o seu negócio. Eu há pouco estava a falar com o Diogo, estava a dizer: "Epá, isto agora é uma questão de tempo até todas as empresas terem lá a posição de um gajo que é o Vibe Coder, que está só a criar ferramentas para as empresas." E depois o Diogo ainda meteu por cima e disse: "Não, isto vai ser cada pessoa vai criar, vai ser Vibe Coder e vai criar as suas cenas." Epá, e nós agora, isto era a discussão que nós estávamos a Vai ter. coder sem usar código, não é? Sim, sem usar código, mas exatamente. tipo um gajo que cria soluções de aplicações ali na altura para os problemas que tem. E nós estávamos a discutir isto como, pá, provavelmente até ao final do ano já está toda a gente. Epá, E de agora 2030. estamos a ouvir-vos a vocês Não. os dois, tu que Não. vens lá das Oliveiras. Yeah, em cima, pá, em cima. acredita. Exato. Epá, e estamos a ouvir-vos a vocês dois Não. e vocês estão a dizer que isto. Epá, então isto é quanto Pedro, tempo? eu não sei É um qual é a ano, tua é 2 ideia. anos, Vamos é 5 continuar. anos? Pá, e 2030 ou coisa que o valha. Sim, sim. Repara, como é que começámos nós aqui na sala a utilizar o ChatGPT e afins? Eu lembro-me da minha também. Eu também me lembro do fatídico dia 30 Sim, de pá. novembro Novembro. de 2022. Estás a ver? Exatamente. É porque eu estava em aula. Até uma história engraçada, porque o professor entrou, que eu estava a fazer um mestrado, estávamos a estudar dados, a preparar-nos, estávamos a estudar Python para processar dados, tudo bem. E ele entrou todo contente na sala. Ei, não tem noção, esta nova ferramenta, eu faço o código que levo 2 semanas a fazer em 15 dias. Eu disse: mas como é que é isso? 15 dias? Mas estás bem? O que é que se está a passar? E ele: é esta, o ChatGPT mostrou e pronto, apaixonei-me. Mas daí até eu sentir que passei a proficiente ou experiente, se assim for, levei quase um ano. Ou seja, porque há um período de adaptação, porque nós somos pessoas de hábitos, parece-me. Então nós temos de ganhar o hábito de começar a ir às ferramentas. A minha experiência do dia em que eu descobri o ChatGPT Sim. foi horrível. Foi dos sim? piores dias da minha vida. Porquê? Eu já andava a trabalhar com inteligência artificial generativa há um ano e tal, a fazer uma startup toda baseada naquilo que era a Bubble Leads. E de repente nós tínhamos aquilo tudo feito e de repente aparece o ChatGPT grátis a dar uma data de coisas que nós fazíamos na nossa aplicação e nós ficámos pagar. tipo, e nós Opa, ficámos pois, tipo, claro. epá, fogo, e nós estávamos Claro, na altura claro. de mostrar aquilo a investidores e depois os investidores, como se de antes nós éramos tipo, tínhamos salas inteiras toda a gente a bater Exato. palmas, estes gajos são génios. E agora é. E de repente, Ah. então isto é tipo um ChatGPT. Exato. Exato. Fogo, ganda downer. Tipo, Mas e é de, assim. repente acabou o mundo. Mas vê, a tecnologia é assim. Vocês lembram-se quando o ChatGPT já estava a funcionar? Sai aquele plugin de processamento de linguagem natural com línguas. A Duolingo perdeu 30%
do valor Sim, no é mesmo dia. isso. Aquilo, e havia não um outro. controlas isto. Como é que se chamava aquela que fazia copywriting? O Jasper. O Jasper Jasper, de um momento bom, pá, foi à falência. E depois começou a aparecer O os próprio escândalos. Grammarly. O próprio O próprio Grammarly Depois também, exatamente. começaram a aparecer aqueles memes em que era a dizer que basicamente todas as empresas de inteligência artificial eram rappers. Sim, era tipo, exato. ok, são O rap empresas que vão qualquer coisa. buscar uma Exatamente. API da OpenAI e tal. E depois é outra cena Acho que qualquer, passámos exatamente. uma sangria enorme de tecnologia e agora estamos a voltar. Começam Sim. a aparecer soluções mais giras, mas que já vão ser outra vez, vai haver outra vez uma grande sangria, porque nós agora vamos ao AI Studio da Google, por exemplo, Yeah. criamos ali uma app no instante, não é? Tipo, ou seja, isto é complicado, isto é AI, fazer negócio com AI é muito difícil. Pá, tem um risco enorme, porque assim, a história do desenvolvimento. Eu ontem estava a ouvir um tipo ucraniano que desenvolve drones e perguntaram-lhe qual é que é a proficiência de atualização do vosso software e hardware. Ele disse uma semana. Nós lançamos um drone, os drones são por fibra óptica. Quando ele vai, imagina, está um drone que daqui a 3 dias está na frente de batalha. É lançado, quando ele for atingir, ele disse mesmo, quando vai atingir não sei o que e vai arrebentar, já está obsoleto. Nós já desenvolvemos outro. E os rotos estão em cima também a desenvolver. Pegam nas carcaças, vão estudar e fazem isto. Nós é exatamente a mesma coisa a nível de software. Pois. Só que a parte de gira, vocês estão a ver aqueles controladores das persianas. Pá, eu já não Sim, lembro sim, qual é a sim. marca que tenho, mas eu tenho em casa. Pá, e aquilo fazia, abria-me e fechava a persiana. E depois saiu um automatismo que é, eu posso definir a hora que eu quero que abra e feche. Ok. Mas agora tem uma atualização de IA que me liga ao calendário e ele sabe a mudança da hora e se eu quiser ele atualiza-me todos os dias quando o sol nasce e quando o sol se põe. Ok. Ou seja, o hardware é exatamente o mesmo. O software É está cheio de personalização. camadas adicionais de coisas. Sim. Opá, um dia deste eu vou chegar a casa e tenho a persiana naquele modo ludicrous do Tesla. Exato. Que é tipo, é dia de festa, assim, uma coisa meio das Como tu te persianas a abrir e sentes, fechar. estás mais deprimido, Ah, fecha. exatamente. Mas vou carpir as minhas mágoas para o ChatGPT e ele controla a persiana. Mas voltando aqui ao tema da capacitação, quer dizer que vai ser necessária mais capacitação ou Mais e diferente. Sim, ela vai ter de continuar, portanto há um processo, não é? Portanto, eu não sei se nota, de certeza que notas, que principalmente desde o arranque deste ano, que os pedidos subiram em relação à mesma altura ao year to date do ano anterior. Os pedidos são pedidos por mais coisas novas ou para Não, entrar é o simplesmente? base. Continua a ser o base. Precisamos aqui de começar a Então, olha lá, introduzir e a ainda fazer. ontem tu me ligaste, Isso é o base. a Isso é o Associação base. Empresarial, aquela que tu me ligaste Exatamente. ontem, eu vou dar formação porque é na minha zona. Exato. E a senhora disse, manda-me o seu CV. Quando ela viu o CV, ligou-me logo, vamos fazer um Zoom. Ok. Eu fui logo contratado. E eu assim, então mas não quer saber mais nada. Não, é mesmo isso, diga as datas, qualquer data que te aparecia, a gente quer formação. Eu, ok, temos neste nível de hot lead, é loucura. Sim, Eu eu, por enviei-te acaso- o teu CV exatamente porque eu sabia que ela ia reagir desta maneira. Não, sim, ela estava a ficar- passar e ela ia assim, ficar louca. deu quantas horas de formação? Eu disse 30 mil horas de formação. 30 mil. Eu disse sim, 30 mil horas. Mas Um isso é mestre. normal. Pá, Já tipo, atingiste mestria já, 3 vezes. bora, Três vezes. 3 vezes? na maluqueira. Pela platina. Pá, vou fazer um disco para pôr no escritório e na parede. Muito bem, gente, para quem nos cena. está a ouvir, só de vos convidar a subscreverem o nosso WhatsApp, não o podcast também, claro, óbvio, mas podem entrar no nosso grupo do WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt, ok? Basta entrar neste URL e vão ter diretamente ao grupo com mais de 800 utilizadores, onde se fala muito sobre marketing, sobre inteligência artificial. Vamos chegar aos 1000, pá. É verdade, Não está é? quase. Vamos chegar aos Pois é, 1000. tu ainda não trouxeste os teus dois amigos. Trouxeste agora ao Pedro, Trouxe o não é? Pedro, pá. Exato, mas falta tu. Mas é lá, mas é muito fácil. Nós vamos estar todos juntos no Bean Site em Coimbra já agora. Obrigado, Boa. pá, vocês têm feito uma publicidade É de isso, graças. é isso. E o Seth Godin também lá vai estar. Mas vamos pôr o QR Code do grupo do WhatsApp e naquele dia chegamos aos 1000. Vamos celebrar os 1000, pá, os 1000 marketeers ou marketers, não é? Depende de quem estiver a falar. Epá, pois. Aqui no grupo do WhatsApp, no Bean Site em Coimbra. Ok. Ok. Muito bem, e sim, e venham ter connosco, não é? Em Coimbra, Claro. lá estaremos Epá. dia 11, 10 e 11. Se conseguires isso, nós damos-te aí um carimbo extra na tua coisinha da RFM. Pá, exatamente. Aliás, já dá direito a ter um podcast da RFM. Exatamente. Epá, Sobre turismo, sobre damos-te turismo. o carimbo. Olha, e por bora. falar em turismo, Bora. Hugo, querias falar sobre turismo inteligente. O que é turismo inteligente? Opa. Eu tenho estado a ser um turista burro, é isso? Pá, não, é assim, claro, turista turista inteligente e para a muitas oposição ao outras turista coisas, não é? burro, não é? Pronto, não. Na verdade, não é turista, mas é turismo. E a ideia é termos um turismo reativo e proativo, a pensar dados e a pensar território, olhar para as métricas e a tomar decisões sobre as próprias métricas. Isto, é assim, eu comecei a falar sobre turismo inteligente. Eu acho que vou patentear isto. Pronto, bem, depois deste podcast vou ter que patentear mesmo. Mas o que é que acontece? Grande parte das decisões são tomadas um bocadinho ad hoc. E neste momento nós temos o Instituto Nacional de Estatística que está-nos a dar dados há 6 meses atrás. Pá, uma coisa terrível. Eu quero tomar uma decisão sobre qualquer coisa hoje. Por exemplo, invasão do Irão. Eu tenho um operador turístico na minha área de negócio e eu tive imensas quebras de reservas de norte-americanos por causa da invasão do Irão. Naturalmente, não
não é? Eu percebo. As pessoas não se sentem confiança em vir viajar. Uma semana depois, a coisa normalizou. Mas eu tinha um operador novo australiano que deixou de vir. E eu precisei de conhecer os primeiros australianos, perguntar: olha, nós tínhamos tantos grupos, o que aconteceu? Nós vamos via Dubai, Claro. não dá para voar, naturalmente. Eu imaginei que fosse isso, mas tinha que validar. Então tivemos 60% de quebra de receita daquele operador especializado. E são muitos milhares de euros. E já andámos a trabalhar com eles há 2 anos. Ok, então o que é que eu agora vou fazer? Eu agora vou tentar perceber quais é que são os mercados emissores novos nesta situação em particular. Então vou ver os dados. Por exemplo, eu sei que os ingleses vão vir em Barda para o Algarve e para a Madeira, por causa do destino Golfo, e por grande parte do Médio Oriente não está a receber. Mas vai haver outros turistas que vão viajar pela primeira vez para Portugal. Eu vou ter que saber de onde é que vem, a sua análise demográfica. Isto é marketing puro e duro, né? Vou ter que fazer análise no mercado, estes dados, e vou tomar decisões sobre eles. E isto é turismo inteligente. E é isto que nós queremos. Não devia ser gestão de turismo inteligente? É assim, gestão de turismo inteligente seria ótimo se o setor do turismo gostasse do termo gestão, que não gosta. Não é? Portanto, é assim, isto também é marketing, não é? Eu posso chamar assim uma cena do caralho. Tem que ser sexy. Mas, por exemplo, turismo inteligente é uma cena sexy, porque todos os destinos que têm turismo querem ser inteligentes. Claro. Então, porque eu sei que vocês gostam de métricas e de dados, tenho aqui alguns indicadores que fui buscar ontem, não é? Só para partilhar com vocês. Houve um relatório da McKinsey que foi apresentado agora no final de 2025, que diz que mais de 70% das empresas de turismo já estão a testar ou implementar soluções de IA in-house. Esta não é de toda a realidade em Portugal, mas é a realidade a nível internacional. Sobretudo em 70%. Bom. Sobretudo em áreas como atendimento ao cliente, dynamic ratings, nomeadamente a nível de alojamento. As tarifas dinâmicas é uma coisa que é muito normal, e personalização de experiência. E neste momento estamos a olhar o quê? Estamos a olhar para a oferta, mas depois vamos olhar para a procura. Então fui também buscar dados, uma coisa chamada Travel Predictions 2025 da Booking.com, toda a gente conhece. 78% dos viajantes globais dizem que estão disponíveis para fazer as reservas todas através de um Large Language Model. Eu há um ano escrevi um artigo para um jornal de especialidade chamado T-News a vaticinar o final das agências de viagens normais. Uma vez falámos sobre isto naquele outro podcast também muito famoso dos agentes inteligentes. Estou um bocadinho parado. Não, mas não tenho te que ver se volta a retomá-lo. Mas olha, o programa que eu fiz contigo, a malta das agências de viagem mandaram mensagens e bateram-me um bocado, dizer: tu não podes dizer isso, tu és do setor. É assim, eu não sou um gajo fatalista, eu sou um gajo realista. Eu prefiro, eu ainda por cima trabalhei 10 anos em aviação, ou seja, eu aprendi uma coisa: eu preparo-me para o pior esperando o melhor. Portanto, eu analiso isto, eu quero tentar perceber se vamos perder clientes, para onde é que eles foram, o que é que aconteceu. Exato, tomar decisões. E mais vale começar a pensar nas coisas antes de descobrir as coisas. Daí não a é? questão da inteligência no setor do turismo. Pronto. E é por aí que, por exemplo, estas métricas servem para ir para acabar. Há um outro estudo da Accenture, se quiserem, depois eu disponibilizo isso para pôr no nosso grupo do WhatsApp para chegarmos aos 1000. Okay? Os consumidores são muito mais propensos para comprar marcas que oferecem recomendações com personalização. E o que é que nós trabalhamos em IA? Trabalhamos personalização. Eu consigo ter um programa tailor-made, que tu antigamente tinhas que ir a uma agência de viagem e tinhas um tipo que estava sentado em frente a um balcão a atender-te, numa Abreu ou esses grandes, à partida não terão problemas, mas as agências pequeninas, estão desgraçadas, ok? E essa customização nós conseguimos de uma forma muito simples. E tu depois tens os links todos para as reservas. Os hotéis adoram porque reservas diretas não têm intermediação, portanto, automaticamente vão reduzir custo. Portanto, tanto do lado da oferta como do lado da procura, temos isto. E depois temos um valor adicional, que é o quê? Entidades públicas, o Turismo Portugal, onde eu e o Pedro damos aulas. Já agora vou fazer aqui também uma publicidade em primeira mão, meus senhores, guardamos para o podcast. Vai surgir um programa de capacitação da Academia Digital do Turismo Portugal, da área de inteligência artificial, um dos maiores da Europa, em que os coordenadores estão aqui sentados à vossa frente. Aliás, temos reunião do Turismo Portugal hoje à tarde a seguir, para exatamente definir as necessidades, e vai ser um diagnóstico de necessidades de maturidade digital, vai ser feito pela Microsoft, que nos vai dar o padrão das empresas e dos empresários, e depois vamos ter 3 programas de formação. Então estamos à espera dos nossos convites para dar aulas. Claro que sim, com certeza. Não, mas atenção, já foste. Não viemos aqui para outra coisa. Dá-me lá o teu cartão de carimbos. Exatamente. Agora, já pagar um não, carimbo. aliás, tenho um cartãozinho para ti para tu começar a dar carimbos também a ti. Pronto. Mas isto porquê? Porque o tema do Pedro tem a ver com capacitação, o meu tem a ver com turismo inteligente, mas no setor em particular, tu só serás absolutamente inteligente se souberes usar ferramentas. Mas olha, estás a tocar num ponto que eu acho super interessante, que é o quê? Nós cá em Portugal temos um bocado a ideia de que o turismo, muito do país vive à pala do turismo. Claro. Sim. Mas o turismo é um menino mau na televisão, porque estamos sempre a bater no turismo. Nós não podemos estar só baseados no turismo, e parece que existe uma tendência em Portugal que é tentar destruir o turismo, em vez de dizer, não, temos é de capacitar as outras coisas todas e capacitar ainda mais o turismo. E ok. Eu vou dar um beijinho na testa deste gajo. Mas é isso, eu concordo contigo em pleno, é verdade. É, não é? Mas eu não diria que é algo generalizado. Não, o turismo é mau. É generalizado. Eu tive um negócio da AEL, e senti na pele este não viram que andaram contra o turismo. Mas aí não é uma questão de turismo, é uma questão. Sim, isso vai para a questão de habitação e muita coisa. Mas depois a narrativa que surge nos canais de comunicação é que parece quase que o turismo é mau. Sim.
Não, o turismo não é mau, não é? Sim, Mas E que o turismo, eventualmente desculpa, a só dependência. para Completa terminar. a tua ideia. O Sim, turismo desculpa. é mau e também surge a ideia que o turismo é burro. Sim. Burro no Ok. sentido, pá, isto é hotéis e tal, isto não cria valor e aquelas palavras Ok. todas. E eu estou a ver aqui uma ideia completamente diferente, que é criarmos realmente turismo inteligente, pá, uma coisa inteligente que é mesmo para levar todos para a frente. Isto leva o país para a frente. depois também. tens Isto é outra uma mudança coisa. de mentalidade, não é? Se vocês olharem para o produto interno bruto, para o PIB, são 14% em 2025. Se olharmos para a exportação de serviços, estamos a falar em 20%. É dos setores mais significativos de geração de mas receita em depois Portugal. existe o preconceito que Claro. é epá, as economias menos desenvolvidas vivem todas à base do turismo. Pensamos qual é que o teu estamos a ponto, falar. Miguel? O meu ponto é, ele está a falar aqui de trazer inovação real a um setor que existe um preconceito que é um setor menos inteligente. Ele menos- está a falar sobre inteligência no menos setor. capacitado e menos tecnológico também. Sim, Pronto. exatamente. Ou seja, 95% das pessoas que trabalham no setor do turismo ganham, ou 90% ganham salários mínimos, são pessoas pouco capacitadas. Nós vamos ter sempre uma franja muito operacional, isso existe em todos os setores. A agricultura seria igual, a indústria transformadora seria igual, o turismo não é exceção. Mas depois nós vamos conseguir ter uma espécie de uma camada adicional de valor que nos permite tomar decisões. Isso é que vai ser interessante. E depois existe outra coisa. Grande parte das pessoas olha com algum preconceito para o turismo porque não sabe efetivamente o valor que gera. Nós sabemos que somos da área da especialidade e passamos a vida a falar disto, mas o comum dos mortais não percebe. E então, se nós passarmos esta informação de uma forma simples e desmistificada, que é, Exato. pá, temos 450 mil pessoas a trabalhar no setor em Portugal, é um setor muito significativo e só não temos mais porque não há recursos humanos. Nós os dois trabalhamos, damos aulas nas escolas de hotelaria e turismo em Portugal. Epá, os nossos alunos todos eles têm emprego, ponto. Exatamente. Só se há aqui alguém a ouvir o podcast Certo. que quer trabalhar num setor que vai ter formação e amanhã tem trabalho, venham para as escolas do turismo em Portugal, vocês vão ter trabalho, pá, temos 100% de taxa de empregabilidade. Sim. Tens o voucher, sem o dúvida. código. Temos um voucher promocional, exatamente, para pôr no site da escola de hotelaria. Pronto. Exato. Mas fora de brincadeiras, nós estamos a trazer esta camada adicional de tecnologia e de pensamento crítico que o setor não tem, porque muitas vezes é assim: câmaras municipais têm divisões de turismo, entidades regionais, comunidades intermunicipais, todos eles têm e todos andam um bocadinho a navegar à vista. Então, se nós tivermos aquilo que se chama Business Intelligence, que é isso, turismo inteligente, ok? Nós vamos conseguir tomar decisões baseadas em dados, em dados. números. É isso. Acima de tudo. E tu achas que esta inteligência artificial vai ajudar nisso? Porque imagina, nós temos websites desde, não sei, temos criadores de websites da coisa mais fácil que é cliques e tu Exatamente. publicas um website com o melhor design possível há anos, há mais de 10 anos que tu tens drag and drop de websites e mesmo assim, N empresas nunca criaram um website. É verdade. Porque existe vem aquele com- trabalho todo anterior que era o trabalho que tu estavas a Sim. falar há bocado, Sim. que isto tem de se capacitar desde o Sim, início. sim. não é? E isto vem corroborar também um bocado a questão do tempo que vai levar até nos capacitarmos todos no caso da IA, Quer dizer que porque nós para além de trabalhamos- existir não quer dizer que se faça. Nós os que trabalhamos em tecnologia temos chaves. Não é já que vamos ser substituídos por toda a Não, gente. isso acho que não. E mesmo, quer dizer, como é- nós já estamos numa de criar os nossos próprios produtos, não é? De criar Claro. independentemente da nossa experiência, dos erros que cometamos, porque depois as coisas também têm custos e quem tem menos experiência, normalmente depois a fatura é um bocadinho mais elevada porque não sabe otimizar ou tornar as coisas mais eficientes. Mas acima de tudo, é a questão que dizias, Diogo, e bem. Ainda temos pessoas que no século XXI, 2026, não têm, por exemplo, o website ainda não entraram no mercado digital, podendo entrar, tendo acesso ao país inteiro, como por exemplo vender os livros através de uma casa, digamos assim, para o país inteiro. Sim. E teimam em não fazê-lo. Portanto, aqui a questão é o tempo que as coisas levam a serem implementadas. Eu sou muito fã das teorias relacionadas com os hábitos e o facto das pessoas fazerem as coisas de uma maneira e às vezes repetem-nas Está durante anos. cristalizado, não é? As Sim, empresas também. os hábitos são das coisas mais difíceis de partir e os produtos servem exatamente para isso. Aliás, muitas vezes os produtos olham a quais é que são os hábitos das pessoas. Os mais bem-sucedidos normalmente olham para o que é mais utilizado, o que é que essa pessoa mais faz e quantas vezes é que a repete. Por exemplo, vamos olhar o caso do Waze, não é? Toda a gente tem que usar o carro pelo menos 2 vezes por dia para ir e vir e toda a gente tem sempre dificuldades em encontrar os caminhos, acima de tudo fugir ao trânsito, que é uma das grandes propostas. Não é? Então, temos a condição ideal para desenvolver um produto. Assim, e a questão, lá está. Aqui os hábitos, mesmo assim, não foi fácil. Tive de ser usada uma máquina do chamado sticky marketing, não é? Yeah. Em que basicamente é: olha, toma lá o link, acede aí ao Waze e entra, e foi assim que se fez, porque o passo à palavra continua a ser uma das formas Claro. de marketing que melhor conversão tem. É uma forma de nós convencermos o outro. Porque uma coisa é apresentar uma publicidade: Miguel, Diogo, olha, está aqui esta ferramenta fantástica. Outra coisa é eu chegar aqui: Miguel, Diogo, nem sabem o que é que eu acabei de experimentar, vocês têm que abrir já no vosso telefone. É
completamente Sim, é Claro, diferente. e que toda a vai vender gente, o produto, tipo, claro. claro. Exato. Portanto, Muito bem. sentiu-se agora aqui um silêncio. É, Agora foi constrangedor. Foi constrangedor. Era para ver se alguém tinha alguma coisa a adicionar. Mas há sobre o vibe coding que eu acho que, para já, portanto, lançar um produto para o mercado não é propriamente difícil. Agora, vender um produto adequado a esse mercado, isso já é Nós outra história completamente diferente. No outro dia estávamos a falar, há 2 episódios, não é? Estávamos a falar sobre isto, e que o desafio agora não é criar produto, é distribuí-los. Sempre foi. Foi o episódio do Shopify. As vendas sempre foi o mais difícil. Sempre vender foi, a coisa, sempre foi. Mas antigamente criar o produto era quase impossível. Sim. E agora não, agora criar o produto é possível. Não, mas tu agora podes nem ter produto, quer dizer, tu crias um vídeo feito com IA de uma coisa que não existe, publica-lo no Instagram e dizes: compraria. Vocês lembram-se daquele vídeo da Adidas, das flores, o primeiro vídeo feito com IA? A seguir vem a Puma, que faz um vídeo incrível, que tu olhas para aquilo, não sabes se é verdadeiro ou não. Mas o da Adidas tu vias que era meio cartonado. Eu apresentei esse vídeo nas minhas formações só por uma razão. O grande breakdown não foi fazerem um vídeo com IA, havia dezenas. Foi apresentar produtos disponíveis para compra que não existiam. E depois fazes testes de mercado e dizer: gostaram? Pá, e há um chinelo horrível, daquele chinelo japonês cheio de flores, que teve um índice de marketing de 80%, e eles produziram o produto e meteram-no à venda. Pois. Isto é análise de mercado sem custo. Sim. Lean Compraria startup. isto? Pum, exatamente. Lean Startup. Aí está. Isto antigamente era impossível. Então, gente, em forma de término, vocês que estão cá hoje, vocês os dois, Pedro, começo por ti. O que é que tu aconselharias a um profissional de marketing em termos de capacitação ou de inteligência artificial? Como é que este profissional se pode aumentar, não é? Ser um profissional aumentado amanhã? Eu creio que os profissionais de marketing são dos primeiros que começaram a utilizar estas ferramentas, exatamente porque para já estão muito ligados ao contexto digital, grande parte deles, então estão sempre a receber bombardeamento de todas as ferramentas. Isto para dizer o quê? É que não me lembro de apanhar um profissional de marketing digital numa formação de marketing que ainda não tenha tocado nas ferramentas. Portanto, é um perfil comum para que já tenha tocado. Então eu creio que essas pessoas já estão na altura de começar a olhar ao passo seguinte, que é como é que eu começo a automatizar o meu trabalho, que já existia antes da IA, né? Já a automatização já existe há bastante tempo, e eu acho que é acima de tudo o estudo do processo, porque essas pessoas já têm uma vontade diferente. O estudo do processo, dos processos que a pessoa faz, como é que acontece a lead, quando é que eu contacto a lead, depois de contactar a lead, como é que eu lhe entrego a minha proposta de valor, mediante a sua resposta, que resposta é que eu dou a seguir, porque posso fazê-lo com estes modelos de IA generativa. Costumo dizer na minha formação, a primeira parte da formação é identificar processos, mapeá-los e que processos é que devem ser automatizados. Que é mais difícil. Há uns que devem ser e coisa. Sim. E é o mais difícil, realmente, mapear o processo e perceber o que é que deve ser automatizado, e depois é que passamos para a parte do... E coisas simples, vou usar um exemplo. Imagina, estou com um cliente, normalmente via Zoom ou o que é que seja, que é videochamada, que é o mais comum, não é? Muitas vezes acontece, embora eu prefira presencial, mas não dá para estar geograficamente com as pessoas. Estou com a pessoa a ver as suas necessidades, dificuldades e afins. Eu clico no meu form, fecho o form, que é meu, e o form tem um automatismo, por exemplo, em Google, que eu utilizo muito Google, através das apps scripts e afins, tem um automatismo que cria o resumo daquela reunião, prepara logo o rascunho do e-mail para o cliente e cria, neste caso, como tem a ver com software, um documento de requisitos para eu pedir logo orçamentação diretamente a quem de direito. Coisa que levaria se calhar uma hora ou mais a fazer. E eu fico com aquilo já com o rascunho. Aliás, eu não confio que a coisa dá para enviar automaticamente, mas eu não confio, não entro nesses filmes. E isto é um exemplo, ou seja, são os pequenos processos, não tem que ser pensar a empresa como um todo, o negócio como um todo. Eu faço um relatório mensal que me consome 4 ou 5 horas e é paciência de fazê-lo. Como é que eu posso investir se calhar umas 8 ou 10 horas a fazer uma coisa que depois não vou ter que repetir à frente no tempo? Sim. Portanto, são os pequeninos processos, este automatiza, aquele automatiza, e passado um tempo... As vitórias rápidas. São as vitórias rápidas. Porque às vezes as pessoas pensam, coisas simples. Se isto demora uma hora a fazer, porque é que eu devo perder aqui algum tempo a automatizar? Mas é que termos uma hora hoje em dia livre para alguma coisa é difícil. E diz-me uma coisa, Pedro, tu achas que isso é uma vantagem competitiva para o teu cliente a ver-te como fornecedor? Então, acho que é eficiência do género. Uau, então já não, tenho, mas já tenho a cena resposta, é, eu né? faço Quer isto, dizer, pá, básico. Nós temos uma licença de Zoom profissional na empresa. Tenho o Zoom Assistant de IA. Por exemplo, eu reúno montes de vezes com clientes americanos, às vezes estou por funil de vendas, estamos a reunir pela primeira vez e eu faço o meu relatório. Eu tenho uma prompt no ChatGPT só para me fazer os relatórios já em formato de e-mail e aparece: thank you so much for calling Portugal Green Travel, this is amazing, blá 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 blá. Eu mando, 10 minutos depois mando aquele e-mail. Vocês não imaginam a quantidade de malta que responde a dizer you're absolutely amazing after just 10 minutes, meu. Os gajos estão nos Estados Unidos. Exato. Quer Mas dizer, isso não significa nada. Estarem nos Pois Estados Unidos eu não sei, significa epá. nada. Não é? Mas eu achei que aquilo seria tipo Lana Caprina. Sim. Pá, eles ficam
Certo. eles às vezes depois há o outro efeito que é You're using AI and you're in Portugal, that's amazing. Eu, yeah. Sério, o gajo não diz isto. Pronto. Mas por outro lado, é aquela coisa do first impression. Sim. Pá, eles dizem, uau, vocês são espetaculares. Mandam um grande follow-up, passar 10 minutos da reunião. Já vi. Olha, vocês, já agora, pergunto-vos a Fogo. vocês, estão muito na área aqui da formação e a público ainda um bocadinho mais inexperiente, talvez, numa fase inicial. Epá, tem-me acontecido nas minhas formações, eu às vezes digo, epá, vocês usar esta ferramenta custa $19 por mês. Sim. E o pessoal fica, epá, investir Yeah, $19 sim, por sim, mês. sim. E vocês pegam com isso. No outro dia perguntaram-me qual era o meu tech stack, são 300 euros por mês de licenças. Eu já nem sei, Opa, eu já não faço ideia de quanto é que estou a Epá, gastar. sim, mas a mim acontece-me sempre, a ti também, não é? Sim. Sim. Aliás, estás a ver aquela Querem o subscrição grátis. agora dos 7 O euros? grátis. O ChatGPT, como é que é? One? ChatGPT. A mais barata. Sim, Mais sim, barato. sim. Nem sei o nome, nem sei o nome. Pronto, e tens, Essa ainda tem publicidade. essa tem Supostamente publicidade. quando vier Sim, a publicidade. sim, mas vai ter. Aliás, já tem, já lá está. Isto porquê? Porque eu dei uma microcredenciação agora em marketing digital e tenho um GPT para fazer o projeto final, que é um plano de marketing digital. Pá, e os meus alunos adoram aquilo, claro que esgotam os tokens todos. Então eu digo, façam essa, pelo menos têm um mês gratuito e durante um mês, que é o tempo que eu Conseguem duro a fazer fazer isto. a microcredenciação, se já fazem isto, depois cancela. Ninguém cancela. Depois eles vêm ter, professor, aquilo é altamente. Pois, a gente exato. agora faz o upgrade pós 20 ou pós 25. Sim, sim. Claro. Se eu ganhasse comissão de Pois era Mas isso. devias era estar a acesso ganhar. chat GPT, Pois é. que eu já estava rico. Olha, Hugo, e tu, Fogo. como é que vais superar aqui o conselho do Pedro? Não é fácil, que isto foi muito bom. Eu estava a olhar, estava a ouvi-lo e pensei, estou lixado, agora o que é que eu vou dizer? Eu gostei eu porque estava a ler os teus é muito apontamentos. específico. Estava a fazer os meus apontamentos, obrigado. assim, Aquilo opa. que eu preparei para trazer para o podcast e não usei. Como é que tu usas? O que é que tu dirias que seria o teu segredo? Se eu agora te perguntasse qual é o teu segredo, o que é que tu dirias? É muito simples. Por exemplo, imagina, o ChatGPT que nós usamos muito. Eu tenho a minha licença, o meu sócio tem outra e depois temos licenças de equipa. A minha tem 3 anos de tudo e mais um par de botas lá enfiado dentro. O que eu tenho é, quando eu às vezes faço aquele teste que é, não dou quase enquadramento nenhum na primeira prompt sobre um projeto, ele vai à memória e vai buscar tudo. Sim, opa, Hugo. E no outro dia, tu já tiveste uma reunião e já mandaste esta proposta na data X. Eu já não me lembrava. E ele foi buscar a proposta que ele fez e que me deu e disse: olha, nós mandámos esta proposta na altura. É mesmo nós. aquela cena que nós, aliás, ele usa o eu político, é nós. Eu digo sempre: a inteligência artificial, qualquer que seja a plataforma, não trabalha por mim, trabalha comigo. É sempre assim. E houve um estudo que foi feito da Accenture que dizia que os melhores resultados eram a malta que olhava para aquilo como um colega de trabalho e não com faz-me a papinha toda. Copiloto. Copiloto, exatamente. temos Faz lembrar um copiloto, livro, copiloto. como copiloto. Exatamente, pronto. Mas é isso. Então o que é que eu tenho? Eu tenho muita informação lá, eu uso, vou usando algum, por exemplo, agora estou a usar o GenSpark e acho fantástico, além de outras plataformas que estamos a usar no escritório. E eu digo sempre, malta, a primeira coisa que nós temos que fazer é, imagina, a orçamentação. Eu tenho um estagiário que vai entrar na próxima semana. Eu já lhe estou a preparar um projeto com os nossos orçamentos todos de há um ano, para ele quando entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é, o ChatGPT vai-me ajudar a ensiná-lo a orçamentar. E depois os primeiros orçamentos vão ser feitos naquele projeto, que é o projeto dele, e vão ser enviados para mim, e eu valido. E quando eu disser que isto está top on, ele vai começar a orçamentar sozinho. Isto antigamente, esta Certo. curva eram 6 meses. Agora são 15 dias. Estás a ver a diferença? Ou seja, a nível de rentabilidade, em Portugal há um problema de produtividade. Há um problema de produtividade porque a malta não usa as ferramentas corretas nem ouvem este podcast. Se o problema estava resolvido. Já agora O grande problema é o podcast. E deem-nos um review no Boa, Spotify. Muito bem, gente, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por terem estado connosco até ao final do episódio. Às 2 pessoas, aos 4 que se calhar vamos ouvir isto até ao final. Não. Estou a brincar, estou a Eu vou brincar. partilhar com a minha família. E obrigá-los a ouvir. Na viagem para cima vai tudo ouvir. Exatamente. Sim, mas quem ouviu, não se esqueçam de adicionar uma review também, dê-nos 5 estrelas no Spotify, ajuda-nos imenso. E por hoje é tudo, episódio 353. Uau. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Hugo, por nada. terem estado connosco aqui também. E até à próxima. Tchau. Tchau, até a malta. Um próxima. abraço e vemos-nos no Be Inside em Coimbra. Publicidade para acabar. Marketing. Idiotas.